E aí, gente, professor Marco Aurélio aqui mais uma vez, direto do Literacurso, consultoria em linguagens para empresas e pessoas. E hoje nós vamos levar aqui um papo sobre o emprego de um dos verbos que nos causam certa aflição na hora do uso, quer seja na linguagem oral, quer seja no registro escrito, o verbo haver. Então vamos ver quais as formas adequadas dentro da gramática normativa, nas situações sociocomunicativas que o exigem, como lidar com as formas do verbo haver. Primeiramente, há essa confusãozinha que se faz, porque são homônimas A, com H e acento no A, ou A, apenas a letra. E aí, o fonema, quando é que se usa um, quando é que se usa o outro? Então vejamos aqui nessa primeira frase, ele é usado A, do verbo haver, H, acento no A, na indicação de tempo. Estive no Rio há 3 meses. E aí você tem uma frase que está colocando um tempo decorrido da ação em que o sujeito enunciador da frase esteve em determinado local, no caso, a Cidade Maravilhosa. Há vários anos não tenho notícias dela, ou seja, faz tantos anos. Então perceba que em ambos os casos estamos falando de tempo decorrido. E nesse caso, A com H, acento no A. Já em daqui a alguns meses estaremos livres da pandemia, se Deus quiser. Perceba que esse A indica tempo também, daqui a alguns meses, mas agora você escreve sem o H, somente o fonema A, a preposição A, ok? Porque nesse caso, em vez de tempo passado, você tem projeção futura da ação, daqui a alguns meses. E aí é muito comum a gente se pegar, porque o vício de fala é muito forte, a gente está pronunciando, ou até escrevendo é mais raro, mas pronunciando essa redundância. Há 2 anos atrás, concluímos a pesquisa. Então perceba que nesse caso é uma redundância, é um pleonasmo vicioso. Se é há 2 anos, como o verbo haver indica tempo passado, não precisa dizer que é atrás, só pode ser para trás, né? Não pode ser há 2 anos para frente, tá? Senão seria com o A sem o H. E aí tem uma coisinha dessa linguagem gostosa, da informalidade, do zap-zap. Né? Olha só esse papo que rolou entre 2 colegas aí. Mano, me ajuda. O outro não entendeu nada. Tomei um doce, não sei onde eu tô. Você tá aqui em casa trancado no banheiro, seu noia. Ah, tá. Veja que o noia, o colega noia, usou aí, nessa circunstância de linguagem, ele nem usou o A do verbo haver, nem o outro A. Ele usa uma interjeição, que no caso, nós pegamos nessa mesma conversa essas variantes que vocês veem aqui, né? Dessa forma, com H, dessa forma, até parecido com a palavra ata, o cara quer dizer tá, mas escreve ata. Ata é um documento. Mas aqui nesse registro de linguagem, nesse registro de comunicação, está liberado. Beleza? E aí, pessoal, vem uma troca muito intensa quando nós, que não temos o hábito de usar o verbo haver, usamos o verbo ter. E nem sempre fazemos isso de forma correta, tá vendo? Então, na mesma indicação de existir ou de acontecer, de ocorrer, vejamos isso aqui. Na farmácia, ainda tem alguns desses produtos. Opa, o que tem de erro aqui? Na farmácia, ainda tem alguns desses produtos. Não, nesse caso não devemos usar o verbo ter. Devemos usar o verbo haver. Na farmácia ainda há alguns desses produtos, tá? Porque nesse caso você está usando o verbo ter no sentido de existir inadequadamente. Tem que usar o verbo haver. A não ser que você diga, a farmácia ainda tem alguns desses produtos. Porque nesse caso você poderia usar o verbo ter, já que você está usando como sujeito dele, do verbo ter, a expressão a farmácia. Então, se na frase há sujeito, aí você pode sim empregar o verbo ter. Perceba que na primeira frase, aqui, está de vermelho, está errado, porque na farmácia não é sujeito da frase. A expressão na farmácia é adjunto, adverbial, de lugar. E nesse caso a oração é sem sujeito. E oração sem sujeito não pode ser com o verbo ter.
tem que ser com o verbo haver. Mas se a frase tem sujeito, a farmácia, então você pode muito bem empregar o verbo ter. A farmácia ainda tem alguns desses produtos. Aqui eu digo, na equipe tem muitos bons jogadores. Equívoco. Na equipe é adjunta adverbial de lugar, mesmo caso da primeira frase. Então eu posso dizer, na equipe há muitos bons jogadores. Ou, usando a equipe como sujeito, a equipe tem muitos bons jogadores. Então, havendo sujeito, pode-se usar o verbo ter, no sentido de existir ou de ocorrer. Não havendo sujeito, usa-se o verbo haver. Aí estou eu, de frente da minha TV, há alguns tempozinho aí, e me deparo com essa propaganda, né, com esse trailer dessa minissérie fantástica, Under the Dome. E aí, olha a chamada como é que foi, que me chamou a atenção mesmo. Quando o domo veio abaixo, haviam perguntas. Agora haverão respostas. E eu olhei, gente, que é isso? Uma série desse nível não pode redigir frases com tamanho desvios de linguagem com o uso do verbo haver. Percebam, está no plural. Haviam perguntas, haverão respostas. Esse verbo aí está no sentido de existir, não pode ser flexibilizado. Tem que ser havia. Quando o domo veio abaixo, havia perguntas. Agora, haverá respostas. Então percebam que o uso não é muito fácil do verbo haver, que até chamadas de minisséries internacionais trazem problemas na tradução aqui, né? Na TV. Olha aqui um outro, no mesmo sentido. Como as pessoas escorregam fácil. Durante a sessão, houveram algumas manifestações da plateia. Houveram coisa nenhuma. Durante a sessão, houve algumas manifestações da plateia. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Tem que ter cuidado, galerinha, com esse verbo nas locuções verbais, que ele traz uma certa confusão maior ainda. Percebam, alguns parlamentares haviam apresentado cálculos. Por essa razão, devem haver alterações nesse projeto. Primeira parte da frase corretíssima. Alguns parlamentares sujeito haviam apresentado, ok, mas na segunda, por essa razão, devem haver, não, deve haver alterações, tá? Deve haver alterações nesse projeto. Qual a explicação para isso, galera? Perceba, nas locuções verbais, locução é quando você tem dois verbos, um auxiliar e um principal. Quando o haver for auxiliar, como no caso da primeira frase aqui, haviam apresentado, ele concorda normalmente com o sujeito. Como o sujeito é parlamentares, alguns parlamentares, plural, ele vai para o plural. Por quê? Porque ele é verbo auxiliar da locução, haviam apresentado. Perceba que na sequência, por essa razão devem haver, ele não é verbo auxiliar, ele é verbo principal da locução, ele é o segundo verbo, e ele leva essa impessoalidade para o seu auxiliar. Então, em todos os demais casos, o verbo haver é impessoal, ou seja, é usado unipessoalmente na terceira pessoa do singular. Ok? E aí, galera, eu tenho aqui um brinde para fechar essa aula. Olha quem eu encontro aqui há tantos anos, novinhos, Betânia e o fantástico Chico Buarque, empregando muito bem aí o verbo haver nessa belíssima canção Bem Querer. Ouçamos. Quando meu bem querer me vir, estou certa que há de vir atrás, há de me seguir por todos os umbrais. E quando seu bem querer mentir, que não vai haver adeus jamais, há que responder com juras imorais. E quando meu bem querer sentir que o amor é coisa tão fugaz, há de me abraçar com a garra dos mortais. E quando seu bem querer pedir pra você ficar um pouco mais,
há que me afagar com a calma, 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 calma dos casais. E quando meu bem querer ouvir o meu coração bater demais, há de me rasgar com a fúria, 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 assim dos animais. E quando seu bem querer dormir, tome conta que ele sonhe em paz, como alguém que lhe apagasse a luz, vedasse a porta e abrisse o gás. Lindo, né? Quando meu bem querer me vir, estou certa que há de vir atrás, há de me seguir por todos, 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 todos os umbrais. E quando seu bem querer mentir, que não vai haver adeus jamais, há de responder com juras, 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 juras imorais. Ficamos aqui, galerinha. Vai lá no Literacurso, se inscreve no canal Literacurso. Se quiser, clica no sininho para receber as novidades nas linguística ou em papos literários. Até a próxima.